Pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso, vamos falar agora sobre os dispositivos de interconexão. Aqui eu estou listando eles, começando com o NIC, Network Interface Card, que é a nossa placa de rede, os repetidores, o repetidor simples, o repetidor multiportas, que é o hub, as bridges /switches, a gente vai ver qual a diferença de cada um deles, os roteadores e os gateways. Não é objetivo dessa sessão estudar cada um desses dispositivos de forma profunda. Durante o nosso curso, vocês vão notar que ele se caracteriza por ser cíclico. A gente fala dos mesmos assuntos em sessões diferentes e cada vez de uma forma mais aprofundada à medida que o curso evolui. Tá? Então agora a gente vai mostrar aspectos básicos de funcionamento de cada um deles, visto que a gente acabou de estudar as camadas do modelo OSI e da pilha TCP/IP. Então é um bom momento, já que é muito cobrado em prova, referenciar a camada de operação de cada um desses dispositivos, justamente porque a gente já sabe o que cada camada faz. Tá bom? Então vamos lá. Placa de rede Network Interface Card, ou seja, NIC. Depende do tipo de tecnologia. Então é uma coisa que é óbvia, mas às vezes passa desapercebido, que cada tecnologia tem sua placa. Então a gente vai ter uma placa Ethernet, se a gente estiver trabalhando numa rede Ethernet. A gente vai ter que ter uma plaquinha wireless se a gente estiver trabalhando na rede wireless, uma placa token ring se a gente estivesse trabalhando com token ring. Aqui na figura a gente tem um conector óptico, seria uma tecnologia que usa a interface óptica. Então, dependendo do tipo de tecnologia, a gente vai utilizar uma interface diferente, beleza? Então é óbvio, mas é só para deixar claro, a gente só vive no mundo Ethernet, e a gente acaba achando que tudo na vida é Ethernet. A gente começa a achar que placa de rede é Ethernet. Não, vai depender da tecnologia que você está utilizando. E mais, hoje como os wireless vêm todos embutidos na máquina, a maioria, já acaba esquecendo que na realidade a interface wireless é uma interface como outra qualquer. Você pode utilizar, por exemplo, uma placa wireless se você tiver, por exemplo, num PC, tá bom? Vamos para frente. Como a gente falou de placa, é bom a gente falar também sobre endereço físico ou endereço MAC. Primeira coisa que você tem que ter cuidado, pessoal, o endereço físico não está na camada física. O endereço físico ele está na camada de enlace, onde a gente vai ter a subcamada de acesso ao meio. Então, esse endereço físico e endereço MAC, então não confundam o endereço, o fato dele ser físico por estar na camada física. Se você colocasse uma questão dessa numa prova, muita gente poderia errar. Tá? Então, o endereço físico está na camada MAC, mais especificamente na subcamada MAC, da camada de enlace. Então, aqui a gente tem um exemplo do que é o endereço MAC. O endereço MAC aqui ele é formado por hexadecimais. Ele, teoricamente, é único no mundo. Por que esse único aí está entre aspas? Porque, se você pegar fabricantes renomados, eles vão respeitar esse único, ou seja, cada fabricante tem o seu lote de MACs para poder distribuir. Porém, se você tiver aí um fabricante Xing Ling, ele para não ter que pagar por esse endereçamento, ele vai acabar replicando esses endereços. Para não dar problema, ele acaba enviando para partes do mundo diferentes aqueles endereços, de modo que a probabilidade de uma placa de mesmo endereço MAC estar no mesmo barramento seja mínima. Mas, a partir do momento que ele replicou, isso pode acontecer. E se acontecer, todo o Ethernet vai por água abaixo. Ele não consegue funcionar, vai dar problema de duplicação de MAC e a rede vai começar a apresentar problema direto. De cara, as duas máquinas caem na hora. Elas não conseguem funcionar com o mesmo MAC. Todos os protocolos acabam sendo prejudicados. Beleza? Então o endereço tem que ser único oficialmente. Se vocês notarem, o endereço MAC ele é caracterizado por 6 pares de hexadecimais, totalizando 48 bits. São 6 pares, 6 vezes 2, hexadecimal 4 bits, vai dar 48 bits aqui. Sendo que a primeira metade é correspondente à identificação da empresa. Então, ao ler a primeira metade de um MAC, se eu tiver conhecimento da área, eu vou saber, isso aqui é da Dell, isso aqui é da Cisco. E a segunda metade realmente identifica aquele host, aquela interface de rede exclusiva. Tá? Então, primeiro o fabricante, segundo, identifica univocamente a interface. Esse número MAC ele é gravado na memória ROM da placa. Lembrando que memória ROM hoje não só são as memórias que nunca podem ser apagadas, algumas memórias do tipo flash também são consideradas memórias ROM. Ele é gravado, teoricamente não poderia ser mexido, mas a realidade é que você pode mexer. Inclusive é uma operação muito comum, por exemplo, na emulação de MACs, em roteadores wireless. Quando o nosso provedor vai entregar a internet em casa, alguns provedores ainda têm essa restrição de querer que você não compartilhe nem dentro da sua própria residência. Então eles querem amarrar aquela conexão à interface MAC, número MAC da interface de rede do seu computador. Então o que você faz? Normalmente você deixa ele fazer isso, quando ele vai embora você pega, vê qual é o MAC
que está mapeado no provedor. Se não houver mais nenhum dispositivo de proteção, você pega esse MAC, coloca no roteador wireless que já está preparado para receber, e o roteador wireless vai se apresentar para o provedor com aquele endereço MAC. O provedor vai ver que o endereço MAC está liberado, vai deixar a conexão passar. E o roteador se encarrega, né, de distribuir ou via wireless ou via cabeado dentro do seu apartamento para todas as outras máquinas. O procedimento de emulação de MAC é um procedimento comum. Teoricamente, né, o MAC não deveria ser mexido, mas a realidade é que você pode mexer de acordo com as tecnologias atuais, tá bom? Então, a gente falou de placa de rede, que depende aí da tecnologia, e um aspecto importantíssimo da placa de rede é o endereço MAC que vem gravado nela, ok? Mais uma vez, não confundam o endereço por ele ser físico, que ele estaria na camada física. Ele, na realidade, está na camada de enlace, mais especificamente na subcamada MAC, que nós vamos estudar quando aprofundarmos mais o estudo das camadas um pouco mais na frente no nosso curso, ok? Vamos para frente. Depois de falar das placas de rede, vamos falar agora sobre os repetidores ou repeaters. Pessoal, na prova pode ser cobrado tanto em português quanto em inglês. Então a gente vai estar sempre falando ou em português ou em inglês para acostumar os ouvidos de vocês. Então o repetidor, ele trabalha apenas na camada 1, a camada física do modelo OSI. Ele é usado para aumentar a distância de rede por meio da regeneração de sinais. Eu tenho uma rede, aquele sinal, à medida que trafegar naquela rede, ele vai se degradar de alguma forma, e aí eu vou precisar de algum dispositivo que regenere aquele sinal. A gente vai ver por que o sinal decai quando a gente for estudar a parte fundamental de transmissão, mais um pouco à frente. Vocês vão notar o seguinte, que quando o sinal é analógico, a regeneração vai significar a amplificação. A amplificação vai pegar um sinal que está pequeno e vai amplificar. Geralmente, quando o sinal fica pequeno, ele acaba comportando erros. E a amplificação vai amplificar tanto o sinal quanto os erros. Por isso que o sinal analógico ele vai ter seus problemas que a gente vai estudar depois. No caso de um sinal digital, ele vai restaurar. Se era um quadradinho, o símbolo do sinal digital, uma série de quadradinhos, né, uma série de pulsos quadrados, esse repetidor ele vai restaurar esse quadrado. O quadrado vai ser deformado e ele restaura. Isso daí vai ser uma indicação de por que as comunicações digitais costumam ser mais robustas, tá? Mas isso a gente vai estudar lá no módulo de fundamentos de transmissão. Não há filtragem de pacotes nos repeaters, né? Esse pacote aqui está no sentido de PDUs. Ah, Walter, ele não filtra pacote, mas filtra quadro. Não, esse pacote aqui não é o pacote só PDU de camada 3. Ele está no sentido lato. Ele está no sentido de sinônimo de PDU. Pessoal, quando eu puder, eu vou estar sempre colocando quando que o pacote está no sentido de PDU. Porém, na prova isso não vai acontecer. Então, eu vou colocar só para toda hora a gente estar chamando a atenção para esse fato, né? Que naquele instante o pacote está sendo usado como sentido de PDU. Tá bom? O repetidor simples ele é caracterizado por ter uma entrada e uma saída apenas e transforma segmentos físicos isolados, ou seja, as redes, né, dois barramentos anteriormente isolados que não se falavam na mesma rede. Bom, isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. As provas às vezes cobram esse aspecto, causando confusão nos alunos. Por que é uma vantagem? A vantagem é as máquinas que anteriormente não se falavam, agora têm possibilidade de se falar, à medida que elas forem ligadas, por exemplo, por um repetidor. Mas antes as máquinas estavam isoladas. A transmissão das máquinas de um segmento não afetava o desempenho da transmissão das máquinas de outro segmento que estava isolado. À medida que eu conectei as duas, cada um dos segmentos vai interferir no funcionamento do outro, no desempenho do outro. Por isso que a gente fala, essa conexão ela é uma vantagem, porque agora as máquinas vão poder se falar, e passa a ser uma desvantagem, porque o desempenho geral tende a cair. Você tem que analisar na questão que aspecto a banca pode estar abordando. Tudo bem? Vamos para frente. Está aí a caracterização. Então eu poderia ter esse segmento anteriormente isolado e esse segmento aqui isolado. Eu pego repetidores, conecto os dois segmentos. Então eles vão passar a se comunicar. Antes não era possível. A rede ganhou uma dimensão maior, consegui atingir dimensões maiores e o efeito colateral é que a comunicação dessas máquinas de alguma forma vai acabar afetando a comunicação dessas máquinas. Depois a gente vai ver de que forma isso é afetado. O hub ou concentrador, tá? Então hub ou concentrador é um repetidor multiportas. Ele é igualzinho a um repetidor, só que ele tem várias portas. Enquanto que o repetidor normalmente a gente trata aquele dispositivo que só tem uma entrada e uma saída, aqui eu tenho várias portas. E por ele ser um repetidor, ele só trabalha na camada física.
E também não há filtragem de pacotes, não há filtragem de PDU, porque ele é um repetidor. O que mais que ele faz? Ele pega o pacote que entra em uma porta e transmite para todas as portas. Agora, cuidado, já foi questão tanto de certificação quanto de prova, para todas as portas, menos a porta pela qual ele recebeu. Então, ele recebe por uma porta e manda para todas as outras, não de volta na que ele recebeu. Até por uma questão lógica, tá? Se ele recebeu por ali, ele não tem que mandar de volta, certo? Dessa forma, ele não evita colisões. Walter, mas o que é colisão? A gente vai já ver o que é colisão. E esse aqui vai ser um daqueles aspectos que eu falei que vai acabar interferindo, que vai causar o efeito colateral na junção de segmentos por meio de um repetidor. Justamente as colisões. A gente vai já estudar o que são colisões. Esses hubs, né, assim como os repetidores, podem ser ativos e passivos. Tá? Hubs ativos, eles regeneram o sinal. Enquanto que os passivos, eles apenas transmitem, eles apenas repassam. Hubs passivos normalmente são chamados de splitters, né? Ou seja, são apenas divisores. Então você pode ter um hub passivo, por exemplo, aquele divisor, né, de uma TV a cabo, a gente pode considerar aquilo ali um splitter, né, um divisor. Só que isso aqui são aspectos mais rebuscados. Normalmente, nas provas, são cobrando apenas os hubs ativos, que é esse hub padrão que a gente conhece. Aqui uma observação. Uma MAU, uma Media Attach Unit Token Ring, que é a caixinha do Token Ring para interconectar, assim como um concentrador FDDI, eles também podem ser considerados hubs. Pessoal, hub que normalmente cai em prova é o hub Ethernet. É o hub que a gente usa, mas essas outras tecnologias também têm seus hubs. Então eu posso ter um hub Token Ring, eu posso ter um hub FDDI, o funcionamento pode ser um pouquinho diferente. Hubs hoje na Ethernet não são mais utilizados. Ah, Walter, teu hub se extinguiu? Não. Ainda tem um das outras tecnologias e tem um hub muito comum que a gente está utilizando hoje, que é um hub USB. A porta USB ela tem sido utilizada para comunicação entre dispositivos e é muito comum hoje a gente comprar hubs do tipo USB. O Ethernet está mais raro, né, porque o switch barateou demais, mas a gente continua tendo hub USB e hubs em outras tecnologias, embora o hub que a gente mais conheça seja o hub Ethernet. Beleza? A figura de um hubzinho antigo, aqui teriam as portas, você ia conectando. O hub é um equipamento mais antigo, por isso que ele está feinho assim na foto. Hubs Ethernet praticamente se extinguiram e agora a gente só tem switch porque o preço barateou muito. A gente vai ver qual a vantagem do switch em relação ao hub. Tá? Vamos falar agora sobre os domínios de colisão. Vocês lembram que eu falei que pelo fato de o hub não filtrar nada, ele simplesmente pegar o que entra numa porta e jogar em todas as outras, isso prejudicaria a interconexão entre os segmentos? Pois é, vamos estudar isso agora através do aspecto de domínio de colisão. Vamos lá. Domínio de colisão é um termo Ethernet usado para descrever um conjunto de dispositivos de rede em que um dispositivo particular envia o pacote num segmento de rede. Então, esse dispositivo que envia o pacote força todos os outros dispositivos que estão no mesmo segmento a prestarem atenção a ele. Então, pessoal, se você, ao colocar uma informação em um segmento, força com que todos os outros equipamentos que estejam presos àquele segmento escutarem o que você está falando, você tomou domínio sobre aquele segmento. E as outras máquinas têm que respeitar aquele domínio que você está exercendo, porque senão, se uma máquina não respeitar aquele domínio que você está exercendo, e ela postar informação também, vai ocorrer o que a gente chama de colisão, que na realidade é a interferência entre sinais de máquinas diferentes no mesmo barramento. Então, teoricamente, o barramento só poderia estar sendo ocupado por uma máquina por vez. Se duas máquinas tentarem ocupar o barramento ao mesmo tempo, vai ter problema, vai ter colisão. Então, precisamos de protocolos para disciplinar isso, eu vou estudar um pouco mais à frente. Nosso interesse agora é em domínio de colisão. Bom, olha aqui a figurinha do lado. Como o repetidor ele simplesmente passa tudo de um lado para o outro, então ele se constitui, seja ele um repetidor normal ou um repetidor multiportas, ele se constitui em apenas um domínio de colisão. Ele é como se fosse um cabo interligando tudo, como se fosse aqui um Benjamin, um T, né? Um splitter. Então ele é apenas um cabo, então ele continua sendo um barramento. Se essa máquina tentar dominar o barramento e essa aqui de baixo também tentar dominar, haverá um domínio de colisão. Assim como se esse comutador tentar dominar esse barramento, haverá um domínio de colisão. Então, a gente vai perceber que os repetidores eles acabam sendo apenas um domínio de colisão. O repetidor ele acaba conectando as máquinas, mas fatalmente vai afetar
o desempenho de comunicação entre elas. Como é que ele afeta o desempenho de comunicação entre elas? Vamos lá. Está aqui, ó. O hub, ou repetidor, por ser apenas um domínio de colisão, ou seja, um mesmo barramento, fatalmente acaba dividindo a banda disponível entre os diálogos entre as máquinas. É como se fosse um cruzamento, pessoal, um cruzamento no mesmo nível. Aqui, nessa rota DB aqui, eu tenho a capacidade de tráfego de carros. Essa capacidade pode ser tantos carros por hora. Porém, se ela se cruzar com a outra rota AC, a outra rota AC também tem uma capacidade de tantos tráfegos por hora, tantos carros por hora. Só que se as duas estiverem operando juntas, a capacidade de uma vai acabar afetando a capacidade da outra. No meio, a gente vai ter que ter algum equipamento para disciplinar isso aqui, tá? E aí pode ser um sinal, um semáforo, etc. Mas vai ter que se preocupar com isso. O fato é que, como é o mesmo barramento, a capacidade de uma... Ah, Walter, mas se eu colocar um sinal, tudo bem. Quando você colocar um sinal, essa aqui exerce a capacidade máxima, mas a outra para. Se o sinal abrir para outra rota, uma para e a outra exerce a capacidade máxima. Ah, se eu deixar as duas sem sinal, elas vão tentar se dividir aqui, mas vão sempre dividir a banda total permitida para esse trecho aqui que é a interseção. Quer dizer o quê? Se uma comunicação no barramento tiver um par de máquinas dialogando, ou seja, conversando, elas vão ocupar, por exemplo, a banda máxima. Se for um Fast Ethernet, 100 megabits por segundo. Se eu já tiver dois pares de máquinas se comunicando, os diálogos vão tentar, estatisticamente, se for o caso do Ethernet, ocupar o barramento. Não tem jeito, o barramento tem uma capacidade de 100 mega. Da forma que eles conseguirem, eles vão acabar se dividindo. Estatisticamente, se for igual, eles vão acabar consumindo, né, cada diálogo 50 megabits por par. Se for igual, tá? Um pode estar transmitindo menos, outro pode estar transmitindo muito mais. O fato é que os dois somados vão ter que consumir apenas 100 megabits, porque essa é a capacidade máxima do canal. Resumo da ópera. O hub, os diálogos entre hub acabam por dividir a banda máxima do barramento. Quanto mais máquinas, quanto mais pares de máquinas eu estiver me comunicando, cada par de máquina, cada diálogo vai ter uma banda menor para dispor. E você não precisa ser um gênio para saber o que. Se eu tiver muito mais máquinas, eu posso chegar a um ponto que a minha rede se torna impraticável. Né? Por quê? Porque a banda vai ser tão pequena que a navegação vai ser lenta, todos os serviços vão se tornar lentos. É por isso que gerentes de redes não gostam de hub. Quando você coloca um hub na rede, você está interconectando as máquinas? Está, é uma vantagem, você não deixa uma máquina de fora. Mas automaticamente, aquela máquina pode ter um problema de desempenho. E aí, você só trocou um problema pelo outro. Um problema de não conexão com um problema de serviços estarem paralisados porque a máquina não consegue funcionar adequadamente. O Hub Ethernet foi aposentado basicamente porque, pelo problema dele ser apenas um domínio de colisão, eu vou acabar tendo que dividir a banda entre os diálogos, né? Cada máquina que entrar vai ter uma banda disponível cada vez menor. Pessoal, ainda não falei sobre switches, mas vamos adiantar essa funcionalidade sobre os domínios de colisão para confrontar como o Hub trata essa questão e como os switches tratam essa questão. Então vamos lá. Switches isolam o tráfego, garantindo assim a banda total para cada diálogo. Isso se dá por meio de um emaranhado de barramentos internos chamado backplane. Então, pessoal, o backplane ele acaba dando um upgrade em relação àquele nosso cruzamento. Então, aquele nosso cruzamento estava no mesmo nível. Quando a gente fala de backplane, a gente está falando sobre esses viadutos aqui. Vejam que as pistas estão se cruzando, mas elas estão se cruzando em níveis diferentes. Ou seja, o tráfego de uma pista não influencia no tráfego da outra pista. Consequentemente, eu não preciso dividir a capacidade de cada pista com a outra. Então, é isso que o switch faz através desse emaranhado de barramentos internos chamado backplane. E aí você não tem mais o problema de divisão de banda entre os diálogos. Dessa forma, pessoal, não tem mais colisão. Não dá para ter uma colisão de uma pista superior com uma pista inferior, embora eles se cruzem olhando de cima. Então, nesse caso, não teria domínio de colisão dentro do switch. E aí a gente fala que cada porta do switch é um domínio de colisão. Então, quanto que o hub é um domínio de colisão todo ele, no switch, cada porta do switch é um domínio de colisão diferente. Tá bom? Então, tá aqui o exemplo. Ó. Se eu estou com uma rede Fast Ethernet e eu tenho um par de máquinas conversando no meu switch, eles vão se falar a 100 megabits por segundo. Se forem dois pares de máquina, cada par vai se comunicar também a 100 megabits por segundo. E assim por diante, até se esgotarem todas as portas.
tá bom? Então, domínio de colisão para switches, cada porta do switch é um domínio de colisão. No hub, o hub inteiro é um domínio de colisão só. Por isso que gestores, né, adoram switches, né, gestores de rede. Porque eu vou colocando switches, vou fazendo suas interligações da maneira apropriada, a gente vai já ver como é que a gente faz isso, e aí eu não tenho o problema de queda de desempenho por causa de colisões. Eu vou ter queda de desempenho por causa de broadcast, a gente vai estudar isso já, mas eu esgoto o problema da colisão, tá bom? Então vamos para frente.